A Bíblia está recheada de alertas sobre o maligno, a antiga serpente. Na verdade, irmãos, a Bíblia é o único livro que desmascara o diabo e o pecado. E sobre o maligno, a Bíblia vai dizer, lá em João capítulo 8, versículo de número 44, as seguintes palavras: Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E sobre a nossa guerra contra o maligno, a Bíblia diz em Efésios 6,11, se revistam de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas sutilezas do diabo. Graças à vitória na cruz, irmãos, enquanto Cristo for o nosso Senhor e Salvador, tem essa palavra aqui se cumprindo, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Sabe por quê? Maior é aquele que está em nós. E eu, pela graça de Deus, separei 10 alertas que são lições para estarmos atentos, irmãos, às sutilezas do maligno. E se você deseja fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp, sempre que posso, irmãos, coloco uma mensagem escrita lá. Assim também, se você deseja adquirir um dos nossos livros, tem todas as informações, livros edificantes, livros que eu leio, livros para crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, irmãos, sem mais delonga, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição sobre o maligno. O maligno não aceita te perder. Irmãos, para explicar essa palavra, eu cito lá em Êxodo, capítulo 12. Lá, depois da 10ª praga, Faraó liberou desesperadamente o povo para sair do Egito. Só que logo em seguida, depois de um tempo, Faraó vem logo atrás perseguindo o povo novamente. O fato, irmãos, é que Faraó não aceita perder aquele povo. Faraó queria o lucro que aquele povo, a mão de obra escrava daquele povo, rendia para ele e para o Egito. E assim como o Faraó não aceitou perder o povo de Deus naquela época, saiba de uma coisa, o maligno não aceita o fato de ter te perdido. A derrota que o maligno sofreu ao nos perder para Cristo amarga na garganta dele até hoje. Por isso, ele faz de tudo para ter você nos braços dele novamente, como uma espécie de escravo ou escrava de estimação. Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Se por um lado o maligno não aceita te perder, por outro lado, Jesus também não aceita nos perder e vai fazer de tudo para eu e você permanecermos no caminho do Senhor. É por isso que precisamos estar, irmãos, cada vez mais vigilantes em todo o tempo. Assim como o Faraó nunca mais conseguiu escravizar o povo de Deus, o povo que saiu do Egito, em nome de Jesus, o Faraó deste tempo, desse período que a gente está vivendo, que é o maligno, o nosso adversário, adversário da nossa alma, nunca mais vai nos escravizar. Você crê? Segunda lição. O maligno te faz cair nas suas qualidades. O inimigo, irmãos, não só tenta obter êxito através das nossas inclinações, ele também usa as nossas habilidades contra nós para nos fazer pecar. Se ele não consegue te fazer pecar de um jeito, ele vai tentar, com certeza, te fazer pecar contra Deus de um outro jeito. Na tentação do deserto, ele usou uma estratégia covarde para fazer com que Jesus pecasse contra Deus. Já que em Jesus não havia pecado e inclinação alguma da carne, na verdade Jesus em tudo foi tentado e não pecou,
a única forma de fazer Jesus pecar era envaidecê-lo nas suas qualidades. E uma das características positivas de Jesus era transformar pedras em pães. Qualidade, isso fala das qualidades de Cristo. Com certeza Jesus podia fazer isso, irmãos, e muito mais. Num piscar de olhos, num instante, Jesus fazia aquela transformação. Mas Jesus discerniu a intenção má e sutil do maligno e venceu mais uma batalha contra ele. Então, cuidado para o maligno não te envaidecer naquilo que você sabe fazer, naquilo que você é bom. Canta bem? Então não se exalte. Prega bem? Então não se exalte. Ajudou alguém? Então não se exalte. Está firme na presença de Deus? Você é uma bênção nas mãos de Jesus? Então, não permita que o seu coração se exalte. Exalte a Deus naquilo que você é bom fazendo no reino dele. Terceira lição: o maligno não pode tirar sua comunhão com Deus com apenas um toque. O maligno, irmãos, não pode tudo e não tem todo o poder. Lá em Lucas 22:31, Jesus diz para Pedro: Simão, Simão, eis que o maligno vos pediu para cirandar você, como se ciranda o trigo. Irmãos, está claro nesse texto que a intenção do maligno é cirandar, é peneirar a nossa vida, é acabar com a nossa comunhão. Mas também está claro que assim como a vida de Pedro estava debaixo da proteção de Jesus, tanto é que o diabo teve que pedir permissão a Jesus para chegar em Pedro, a nossa vida também está muito bem guardada por aquele que não dorme. O maligno não pode nos tocar e tirar nossa comunhão com Deus de uma hora para outra. E eu disse, irmãos, que o maligno não pode, mas tem um porém: o pecado pode. O poder destruidor do pecado é tão avassalador, irmãos, que ele pode transformar um anjo num demônio. Foi isso que aconteceu com o maligno. Ele era um anjo e se transformou num demônio. É isso, é o poder devastador do pecado. Então, muito cuidado com as iscas do maligno. Esteja vigilante. A Bíblia diz: seja sóbrio. Amém? A intenção do maligno é te fazer pecar. E para isso ele só precisa de um corpo. Que esse corpo não seja o meu e não seja o seu, porque estamos ligados no reino. Então o maligno ele não pode tocar em você e falar: a partir de hoje você não é mais pastor, a partir de hoje você não é mais obreira, a partir de hoje você não é mais pregador, cantor, a partir de hoje você não é mais homem, mulher de Deus. Ele não pode fazer isso, ele não tem esse poder. Bem que ele queria, mas ele não tem esse poder, só que o pecado tem. Então, todo cuidado é pouco. Quarta lição: o maligno não está preocupado com quem já caiu. Ele está preocupado com quem está de pé. Irmãos, quem está caído já decidiu de que lado está. Quem está em cima do muro já escolheu de que lado quer ficar. Sabe por quê? Porque o muro tem dono. Estar em cima do muro já é sinal de dúvida, não é sinal de fé. O muro que separa a fé da incredulidade, que separa o céu do inferno, pertence ao maligno. Sabe o que eu aprendo? É que quem já decidiu mesmo seguir Jesus não diz para Deus assim: ó, espera aí que eu ainda vou pensar se eu vou seguir o Senhor ou não. Mas a grande preocupação mesmo do maligno é com quem está de pé, irmãos. Amém? É com quem está do lado de cá do muro, é quem está do lado de Jesus. O alvo do maligno é aquele cristão que, apesar das lutas, oh meu Deus, ainda continua ao lado de Jesus. É aquele cristão que, apesar das perseguições, do abandono, da rejeição, dos traumas, não abandona a sua cruz. Um bom exemplo está claro lá na palavra, é em João 8, onde uma mulher pega num ato de adultério e a mulher ali já havia caído. Amém? Já havia pecado. Então o alvo do maligno não é aquela mulher, o alvo do maligno é o Jesus que está de pé. Amém? E só tinha um que no meio de todos ali estava de pé, era Jesus. Então eu te faço uma pergunta: você está de pé na presença de Deus? Então 1 aos Coríntios 10:12, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, vigie,
para que não caia nas ciladas do maligno. Quinta lição: o maligno sabe que o dia de amanhã não pertence a ele. Olha que coisa incrível, a qualquer momento, irmãos, num abrir e num fechar de olhos, Jesus vai vir buscar a sua noiva, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Assim eu creio e assim está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 52. Diz lá: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus vai voltar. Creia nisso. Acredite a sociedade ou não, Jesus está às portas. Resta pouco tempo para o maligno executar os seus planos. E olha o que está escrito em Apocalipse 12:12. Sobre tempo, o tempo que o maligno tem. O diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, fica a lição: o maligno sabe que ele não tem todo o tempo do mundo. Ele trabalha, irmãos, como se hoje fosse o último dia dele. Então, ele trabalha todo vapor. E já pensou se nós fizéssemos do hoje o nosso último dia? Então, faça o seguinte: abrace como se hoje fosse seu último dia, adore a Deus, perdoa, diga que ama, mergulhe nos rios de Deus como se fosse o seu último dia. O amanhã também não pertence a nós. E aí você para pensar: se você está lutando contra um inimigo que trabalha como se hoje fosse o último dia dele, então nós temos mais um motivo para vigiarmos constantemente. Não há mais tempo a perder. Amém? Não há mais tempo a perder com a tela. Há tempo para a gente usar no livro, na palavra. Sabe qual é o maior barulho que traz avivamento? Barulho não traz avivamento. O único barulho que traz avivamento é o barulho da Bíblia. Dos crentes bereanos, crentes consultando a Bíblia para saber o que está escrito. Sexta lição: o maligno só te mostra o lado bom, só te mostra a glória das coisas. Isso está bem claro na tentação do deserto, irmãos. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 8, a Bíblia diz: novamente o maligno transportou Jesus para um monte alto e mostrou para Jesus os reinos do mundo e a glória, olha só, e a glória dos reinos. Perceba, irmãos, que o maligno só mostra a glória. Foi isso que ele fez com Jesus. Ou seja, ele mostrou só o lado bom das coisas. Na verdade, aquela glória era uma maldição disfarçada de bênção. Parecia bênção, mas era maldição. Então, cuidado com a aparência. O maligno é especialista em embrulhar coisas ruins para que aos nossos olhos, nosso coração, que são enganosos, pareçam boas. Quando as pessoas, irmãos, abrem os olhos, aí eles vão ver o lado ruim das coisas. Quando a pessoa estiver mergulhada até o pescoço na lama do pecado, ela vai ver o lado ruim das coisas. Porque assim, irmãos, no começo, o mundo nos recebe com tapete vermelho, mas isso é só um atrativo para enganar vidas que posteriormente serão arruinadas, destruídas. Sétima lição: o maligno te faz pensar que você foi longe demais e não dá mais para você voltar. Irmãos, tudo que o maligno quer é minar a mente, minar as chances das pessoas voltarem para os braços do Pai. E a ideia é incutir mesmo na mente da pessoa que ela foi longe demais, se afundou demais na lama, de maneira que não tem mais esperança para ela, não dá mais para voltar. Em Lucas 15:13, a Bíblia diz que o jovem pródigo, amém? Pródigo quer dizer desperdício, porque aquele jovem desperdiçou o momento que ele tinha com o pai e as riquezas que ele tinha ao lado do pai. A Bíblia diz que aquele jovem desperdiçou toda a sua herança e desperdiçou também a presença do pai. E é interessante que a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, foi longe. Mas mesmo assim, ele entendeu que não estava tão longe
a ponto de não voltar mais. Não existe distância entre você e Deus, creia nisso, que não possa ser encurtada pela graça dele na sua vida. Veja só o que está escrito lá em Jó 14:7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não vai parar de renovar, e quem renova cresce, quem cresce dá fruta. Enquanto o maligno luta para te fazer pensar que não dá mais para você, Deus te diz nessa hora: filho, filha, você não foi longe demais. O meu amor por você é imutável. 8ª lição: o maligno usa a tática do nada a ver. Em Mateus 16:18, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Eu não sei, não quero saber quantas portas existem no inferno, mas provavelmente uma tem o seguinte nome: nada a ver. Uma delas se chama nada a ver, irmãos. As portas do inferno falam das sutilezas do maligno, amém? Para fazer a igreja naufragar em Cristo. Uma dessas sutilezas, irmãos, é a banalização do sagrado. É transformar os valores santos e absolutos de Deus em valores relativos e profanos. Então, fico alerta, muito cuidado para não abrir mão de princípios. A santidade, a vigilância, o pudor, o temor, a santa doutrina bíblica são valores de ontem, que continuam valendo até hoje. Sabe por quê? A verdade não tem prazo de validade. A Bíblia é antiga, mas não é obsoleta. Não se diz cristianize com o tempo, que o tempo seja um fator positivo para o seu crescimento e não para o seu declínio na fé. Não ofereça para você um evangelho que não seja o de Cristo Jesus. Amém? Tem tudo a ver, sim. Esses valores têm tudo a ver, sim. O maligno vai lutar para dizer para a gente assim: isso não tem nada a ver, isso foi para aquela época. Aí o absoluto se torna relativo e os valores vão se escorrendo pelas mãos da igreja, que é a única linha de resistência. A única linha de resistência que existe na terra contra o maligno é a igreja. A igreja é a única detentora dos valores de Deus. Amém? O Estado já abriu mão, as autoridades já abriram mão, o mundo abriu mão, mas existe uma linha de resistência ainda, a igreja. Então nós somos a igreja que resistimos, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. 9ª lição: o maligno te acusa naquilo que não te faz cair mais. Olha só, você vai entender. Quando o maligno percebe que você não cai mais naquele pecado, que você não pratica mais as mesmas práticas de antigamente e não vive mais um estilo de vida sem Deus, o maligno usa o passado para te acusar, para te desanimar. Já que você não faz, ele usa aquilo que você fez para fazer você parar no propósito. É por isso que nós precisamos ter em nosso coração o quê? A certeza do perdão de Deus na nossa vida, para que as acusações do maligno não tenham efeito. Romanos 5:20 é o grito de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nossa vida. Então, se liberte da culpa. O sangue de Jesus é justificador, sabe por quê? Porque ele tem o poder de declarar o culpado inocente. O sangue de Cristo é redentor. Por quê, pastor? Porque ele pagou o preço para nos resgatar, nos redimir do pecado. O sangue de Cristo é expiador. Por quê, pastor? Porque ele restaurou a aliança que havia sido perdida. E o sangue de Cristo, por último, o sangue de Cristo é remidor, porque ele pagou a dívida que eu e você
não poderíamos pagar. Resumindo, seja livre. Péssima lição, o maligno vai tentar de novo. Não tenha dúvida disso, o maligno não desiste. Enquanto ele não desiste de fazer o mal, infelizmente, tem muitos cristãos que estão desistindo de fazer o bem. A ideia é essa aqui, ó, já que o maligno não desiste de fazer o mal, não vou desistir de fazer o bem. O maligno está sempre, irmãos, tentando encontrar uma brecha. Se o maligno vê que não deu certo de um jeito, ele vai tentar de outro. Um exemplo disso é lá em Lucas 4, na tentação de Jesus no deserto. Lá no versículo 13, está escrito assim, ó, e acabando o diabo toda a tentação, se ausentou de Jesus por algum tempo. Não foi para sempre, foi por um tempo. Ele vai tentar de novo. Perceba que o versículo diz que o maligno, irmãos, olha só que coisa incrível, ele se ausentou por um tempo. Então, muito cuidado, esteja sempre alerta contra as astutas ciladas do mal. Amém? Está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E você não pode ser presa fácil para o maligno. Enquanto você está na presença de Deus, você está guardado das ciladas do maligno. Essas lições, irmãos, são justamente para nos ajudar a vigiar contra as ciladas do adversário. Porque quanto mais você conhece as estratégias, as ciladas, as sutilezas do maligno, amém? Evita com que nós sejamos derrotados nesse campo de batalha espiritual. A maior batalha de todos os tempos é a espiritual. Nós não podemos ver o maligno, então nós precisamos contar com quem vê todas as coisas. Eu não vejo, mas Deus vê o maligno. Isso está escrito, sabe onde? Em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 17. Está escrito lá, o Deus eterno, invisível. Então Deus é invisível e contempla o que a gente não contempla. Amém? Assim como o inimigo é invisível, Deus também é invisível. E nessa batalha, continue com a espada na mão, continue revestido da armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do adversário. Em nome de Jesus, receba autoridade, poder, liberdade para ser uma bênção, uma potência nas mãos de Jesus. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário, compartilhe essa mensagem com alguém e diga aí, você assistiu até o final? Então comente aí, eu assisti até o final. Ou então você coloca assim, ó, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 e 11. Lá existe um alerta contra as sutilezas do maligno. Está escrito assim no 11. Paulo dizendo, porque nós não subestimamos os ardis de Satanás. Muito cuidado. Jesus é contigo. Deus te abençoe.